No vídeo de hoje a gente entra numa nova área, vamos entrar aqui na área da termologia. Especificamente falaremos sobre a termometria, onde a gente vai aprender aqui as transformações de unidade de temperatura. Eu sou o João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste momento a gente inicia uma nova playlist, a playlist de termologia, iniciando nessa primeira aula com a parte termometria. Então vamos lá. O que é termo? Termo está associado à temperatura. Dentro dessa playlist, termologia, será que todo o estudo feito sobre a temperatura. Especificamente nessa aula, termometria. Metria é uma forma de você medir a temperatura. Se você quiser medir a temperatura, por exemplo, do seu corpo, né? O que você usa? Você usa um equipamento chamado de termômetro. Mas antes da gente falar a respeito aí de fato do que a gente vai entrar, é importante que a gente defina o que é a temperatura. Então, por exemplo, quando você pega um termômetro e você bota debaixo do teu braço para tirar a sua temperatura, por que é importante você medir a temperatura? Porque ela vai te dizer, por exemplo, se você está com febre, se você não está. Por que é importante você saber a temperatura de um dia aí, sei lá, hoje está fazendo 30 graus. Qual é a diferença de fazer 30 graus e fazer 10? A diferença é como você vai se vestir. Com 30 graus você provavelmente não vai botar um casaco, com 10 graus talvez você já coloque. Então, saber a temperatura é algo que é útil para a gente. E repara que saber a temperatura é basicamente você saber se está frio ou se está quente. E é isso. De forma macroscópica, saber a temperatura só vai te dizer se está frio ou se está quente. Porém, microscopicamente, a gente percebe que corpos, quando eles possuem maior temperatura, eles possuem as moléculas mais agitadas do que os corpos que possuem menor temperatura. Então, dois corpos, A e B, A com uma temperatura maior do que B, as moléculas desse corpo estão mais agitadas que as moléculas desse. Então, a gente vai definir aqui a temperatura como sendo o grau de agitação molecular, o grau de agitação das moléculas. E foi isso que eu já botei aqui na tela para você, acompanha comigo. Falaremos então especificamente sobre a termometria, onde já definimos a temperatura como sendo o grau de agitação molecular, e agora a gente fala sobre as escalas termométricas, basicamente as unidades que a gente tem. Então a gente vai se preocupar aqui em 3 unidades. Bom, aquela que a gente está mais acostumado, repara, quando eu dei o exemplo da temperatura ser de 30, 10 graus, eu nem precisei utilizar a nomenclatura inteira da unidade, que são graus Celsius. Por quê? Porque a gente está muito habituado com isso. Então, para a gente, temperatura é em Celsius. Contudo, se você, sei lá, final do ano, acabou de estudar, já passou o Enem, tu tá tranquilo, resolveu viajar, foi para Disney, no momento que tu pousa o avião, que tu sai, tu olha o termômetro na rua, ele não vai estar te indicando ali 30 graus Celsius, ele vai estar te indicando um outro valor que, num primeiro momento, pode parecer um valor muito elevado. Só que aquela temperatura indicada ali nos Estados Unidos é dada em Fahrenheit, não em Celsius. Então, daqui existe uma necessidade da gente saber transformar de Celsius para Fahrenheit. E existe mais uma temperatura, que é o Kelvin. Kelvin é a unidade de um sistema internacional adotado em laboratórios. Então, qualquer físico prático que for fazer determinado experimento, ele vai utilizar a temperatura em Kelvin, porque é a temperatura que se utiliza lá em laboratório. Então vamos lá. A gente vai adotar aqui 2 pontos. O chamado ponto de gelo e ponto de vapor. O que é isso? Bom, ponto de gelo é a temperatura que a água vira gelo. Então, em graus Celsius, a gente sabe que a água ela vira gelo a 0 graus Celsius. Então esse aqui é o ponto de gelo. Já a temperatura que a água vaporiza é de 100 graus Celsius. E isso daqui é o que a gente vai chamar de ponto de vapor. Ponto de vapor. Que em graus Celsius a gente já sabe que vale 100. Tá bom, mas quanto que vale
esses valores, né, em Fahrenheit e em Kelvin, respectivamente. Bom, Celsius, quando estipulou isso, o que ele queria? Ele queria, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, que a gente tivesse 100 unidades. E aqui cá entre nós, no primeiro momento que ele definiu 100 como sendo o ponto de gelo e o 0 como sendo o ponto de vapor. E isso hoje parece muito esquisito. De fato, até para mim isso é esquisito. Imagino que na cabeça de Celsius na época isso tinha algum sentido. Para a gente hoje talvez não tenha. Ao longo da história isso se inverteu, ainda bem, isso faz mais sentido para a gente hoje, que 0 vai ser aí o ponto de gelo, enquanto 100 o ponto de vapor. Daniel Gabriel Fahrenheit, ele queria uma outra escala de temperatura, onde ele conseguisse adotar a escala do corpo humano, a temperatura do corpo humano, com base nessa escala. Então, ao invés dele adotar, né, a água como a substância que vai dar origem a essas temperaturas, ele resolveu adotar o valor de 100 para a temperatura do corpo humano. O que ele fez? Ele mediu lá a temperatura da sua mulher e ele estabeleceu que aquela temperatura era de 100. 100 o quê? 100 na escala que hoje a gente conhece como Fahrenheit. E aí, fazendo algumas contas, a gente vai ter o equivalente ao ponto de gelo, o valor de 32, que é a temperatura em que a água ela congela, e o valor de 212, Chuanchu, dando nome a perfume, o valor da temperatura que a água vaporiza, então um ponto de vapor. Já Kelvin, ele quis estabelecer uma escala de temperatura de modo que essa escala de temperatura ela não tivesse valores negativos. Como assim? Pô, Kelvin pensa o seguinte, cara, o que é temperatura? A gente não está estipulando aqui, a gente não está definindo a temperatura como sendo o grau de agitação das moléculas. Pô, qual é a menor agitação que uma molécula pode ter? É 0 quando ela estiver completamente parada. Então, assim, pensar em temperaturas negativas, qual o significado disso? O que é uma agitação negativa? Não existe, isso não é coerente. Então, Kelvin estabeleceu aqui uma escala absoluta, uma escala que só permite valores positivos. E aí, fazendo algumas contas, né, e também querendo subdividir o ponto de gelo até o ponto de vapor em 100 unidades, ele chegou no valor de 273 para o ponto de gelo e 373 para o ponto de vapor. Então, 100 unidades, de modo que o zero, o valor 0 Kelvin, que é o que a gente vai chamar de zero absoluto, porque ele está dentro de uma escala que só permite valores positivos, o 0 Kelvin seria a temperatura em que as moléculas estariam completamente paradas. Mas já saiba, a gente não consegue praticar isso, a gente não consegue chegar na prática a uma temperatura de 0 Kelvin. 0 Kelvin é uma temperatura teórica. Não conseguimos chegar lá, ok? Então, 0 seria a temperatura em que os corpos eles tivessem as moléculas completamente paradas. Então perceba aqui, se existe uma temperatura do ponto de gelo 0 em graus Celsius, que corresponde a 32 em Fahrenheit, que corresponde a 273 em Kelvin, vai existir aqui uma temperatura arbitrária, que eu estou chamando aqui de TC, temperatura em Celsius, que equivale a uma temperatura arbitrária em Fahrenheit, TF, que equivale a uma temperatura em Kelvin, TK. E a gente quer relacionar essas temperaturas. Como que a gente vai fazer isso? Como se faz isso? A gente vai pegar dois tamanhos. O tamanho do ponto de gelo até a temperatura arbitrária, e a gente vai dividir pelo tamanho da temperatura do ponto de gelo até o ponto de vapor. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é essa razão A sobre B. João, por que a gente vai fazer isso? Porque repara o seguinte, se eu pego aqui, né, essa temperatura em Fahrenheit, vou aqui que isso aqui vai ficar mais fácil de entender. Se eu pego essa temperatura aqui em Fahrenheit, digo que essa temperatura, por exemplo, vale 40, né? Quanto que vale esse meu tamanho A? De 32 até 40 vale 8. E aí, o quanto que isso representa da escala toda? Ah, para eu saber isso, eu tenho que fazer 8 dividido por isso daqui tudo. E aí eu consigo perceber a porcentagem que aquele tamanho vale do total. E aí essa porcentagem vai corresponder
a mesma porcentagem nas outras escalas. É por isso que a gente tem que fazer essa proporção aqui. Não daria para fazer uma regra de 3 que 100 está para 212, assim como a temperatura em Celsius está para a temperatura em Fahrenheit. Isso não vai dar certo. Então, a regra de 3 que a gente tem que fazer é com base nessa proporção. Então, como é que a gente chega nesse valor de 8 aqui, né? Pô, de 32 até 40, eu sei que tem 8, porque 40 menos 32 vale 8. Então, a conta que a gente faz é pegar esse número daqui de cima menos esse número de baixo para esse tamanho A. E aí, claro, esse 40 era só um exemplo. Vou apagar, tá? Esse 40 era só um exemplo em que eu vou apagar. Apaguei. Como é que vai ficar isso em Celsius? Bom, esse tamanho A em Celsius vai ser a temperatura em Celsius menos o que está lá embaixo, que é 0. Quanto que vale o tamanho B em Celsius? A temperatura lá de cima, que vale 100, menos a temperatura que está lá embaixo, que vale 0. E como é que fica isso em Fahrenheit? Bom, tamanho A vai ser a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre a temperatura que está lá em cima de 212 menos a que está lá embaixo, que é 32. E a mesma coisa agora a gente vai fazer para a temperatura em Kelvin. Então vai ficar a temperatura K em Kelvin menos 273 sobre a temperatura que está lá em cima, 373 menos 273. Me ajuda aí com essa conta. Bom, C menos 0, C. 100 menos 0 dá 100. Isso aqui vai ser igual. F menos 32 sobre essa diferença aqui, que dá 180. E isso daqui vai ser igual a K menos 273 sobre 100. Perceba que é possível a gente simplificar esses denominadores, né? Pô, eu posso cortar tudo aqui. 0 dividindo por 10 e ainda dividir cada um desses denominadores por 2. E aí a gente vai ficar com C sobre 5 sendo igual a F menos 32. 18 sobre 2 ficou 9. Sobre 9. Que é igual K menos 273 sobre 5. E aí, com isso, a gente já tem aqui uma forma da gente conseguir transformar todas essas unidades. Então, se a gente quiser passar de graus Celsius para Fahrenheit, o que a gente faz? Esquece essa última igualdade. Faz aqui de cabeça comigo, vamos pensar. 20 graus Celsius. Quanto é que isso fica em Fahrenheit? 20 sobre 5 ficou 4. Multiplica por 9. 9 vezes 4, 36. Mais 32, 20 graus Celsius equivale a 68 Fahrenheit. Se ligou? Se quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin, aí você esquece a primeira. Esquece o Celsius aqui, aí fica F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. E se você quiser transformar de Celsius para Kelvin, repara que aí você esquece a igualdade do meio. Aí vai ficar C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. E aqui cabe essa observação. Porque uma vez que os dois estão divididos por 5, a gente pode cortar fora esse denominador e aí a gente chega à conclusão que C, que é a temperatura em Celsius, vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273. Se ligou? Ou seja, para transformar de Celsius para Kelvin, basta, né, que você some ou que você subtraia aí esse 273, dependendo do que você quer transformar para o quê. Tudo bem, né? Bom, com isso, repara, entendemos como é que se transforma de uma temperatura para outra temperatura. Mas aí eu te pergunto, se, por exemplo, tu acordou cedo e aí
no jornal estava dizendo, ao longo do dia, a gente vai ter aí uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Repara, dizer que a variação de temperatura ao longo do dia é de 20 graus Celsius significa dizer que a menor temperatura é de 20? Não. Significa dizer que a maior temperatura é de 20? Tampouco. Significa dizer que a diferença entre a maior e a menor temperatura é que é de 20. Isso daí é uma variação de no máximo 20 graus. Então, se a temperatura mínima for 5, a máxima vai ser de 25. Se a temperatura mínima for 10, a máxima vai ser de 30. E assim vai. A diferença entre a mínima e a máxima é de 20. E repara que falar de uma variação de temperatura é diferente de falar de um valor de temperatura. Então, como é que vai ficar a variação de temperatura? Isso é algo que a gente também consegue calcular. Só que quando a gente pega uma faixa de temperatura, vou pegar aqui, ó, uma variação de temperatura em Celsius, que equivale a uma variação de temperatura em Fahrenheit, que equivale a uma variação de temperatura em Kelvin. Então, aqui a gente vai fazer a mesma estratégia. A gente vai pegar o valor A e a gente vai dividir por aquele tamanho B. E aí, como é que vai ficar isso? Como é que fica esse tamanho A? Ficou feio isso aqui. Como é que fica esse tamanho A em Celsius? Bom, repara que o tamanho A em Celsius é a própria variação em graus Celsius. Que eu vou chamar aqui de ΔC. Sobre a diferença, né, entre a maior temperatura e a menor, que dá esse tamanho B. E a gente já viu que isso daí dá 100. Mesma coisa a gente pode fazer para Fahrenheit. E repara que o tamanho A ele é justamente a variação em Fahrenheit. O que vai dar aí a diferença entre 212 e 32, e a gente já viu que isso dá 180. E por fim, a variação de temperatura em Kelvin. E isso daí também dá pra gente 100. Novamente, né, a gente pode simplificar esses valores dos denominadores e ainda dividir por 2. Chegando aqui, ó, na equação em que a variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5. E aqui, ó, a gente já tem, então, a forma de transformar uma variação de uma temperatura em outra. Ok? E eu quero que você perceba o seguinte. Por que isso aqui não é a mesma coisa? Lembra que a gente tinha feito com 20 graus Celsius? Vamos fazer de novo? Faz aqui de cabeça comigo, ó. Uma variação agora de 20 graus Celsius. O quanto que isso equivale em Fahrenheit? Se eu tenho aqui uma variação de 20 graus Celsius, 20 dividido por 5 ficou 4. Aí multiplica por 9. A gente chega aí no valor de 36. Né? Então, 9, 9, 18, 36. Beleza. Então, uma variação de 20 graus Celsius equivale a uma variação de 36 Fahrenheit, o que era diferente da temperatura de 20 graus Celsius, que equivalia a uma temperatura de 68 Fahrenheit. Então, falar de variação não é a mesma coisa que falar da temperatura. E, novamente, aqui ó, a gente pode pegar essa observação que a variação de temperatura em graus Celsius, se a gente quiser relacionar com a variação de temperatura em Kelvin, como é que fica? A gente vai ficar assim, ó, ΔC sobre 5 igual a ΔK sobre 5. Repara que como os dois estão sobre 5, a gente chega na conclusão que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. O que é ótimo. Por quê? Porque uma vez que Kelvin é sistema internacional de medida de temperatura, e aqui a gente utiliza muito em Celsius, se for necessário você utilizar em Kelvin, a questão te deu em graus Celsius, a variação de temperatura é o mesmo valor numérico, ou seja, uma variação de 20 graus Celsius é igual a uma variação de 20 Kelvin. Então não tem problema, ok? Dito isso, como essa aula é mais curtinha, vamos direto aqui para os exercícios, tá? Acompanha comigo, olho na tela, a questão de número 1 fala assim. Um estudante de física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação
de 40 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 60 graus Celsius na escala X. Sabendo que 20 graus Celsius corresponde ao 20 graus X corresponde ao ponto de fusão da água, é correto afirmar que o ponto de ebulição da água em grau X é igual a... Olha só então que interessante. A questão aqui, ela está tratando de uma escala arbitrária, X, e relacionando com a escala Celsius que a gente conhece. O que você precisa fazer aqui? Porque não existe uma fórmula, já que é uma escala arbitrária qualquer. Você vai precisar fazer exatamente como a gente chegou nas conversões de temperatura. Você vai precisar montar, repara, vai precisar montar esse termômetro. Então, a gente vai montar aqui dois termômetros, na escala Celsius e na escala X. De modo que a questão está dizendo para a gente que 20 graus X corresponde ao ponto de fusão da água. O que é a fusão? Fusão é o ponto de gelo. É o ponto que é a temperatura em que a água ela congela. Ou a temperatura que gelo vira água, né? Isso é a fusão. É a transformação do sólido para o líquido. E que em graus Celsius a gente sabe que isso vale zero. O que a questão está falando para a gente? A questão está falando para a gente que uma variação de 60 graus, ou seja, uma variação, estou pegando aqui uma faixa de 60, equivale a uma variação de 40 na escala Celsius. Olha o que ele falou. 40 graus na escala Celsius, variação de 40 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 60 na escala X. Tá. E aí o que ele pergunta? É correto afirmar que o ponto de ebulição da água em X, então o ponto de ebulição, vou botar aqui uma temperatura X qualquer, e a gente sabe que em graus Celsius isso vale 100. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai pegar esse tamanho A, que representa a variação, e a gente vai dividir por esse tamanho B, que representa a diferença entre o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de vapor, e o ponto de fusão, o ponto de gelo. E a gente vai fazer a razão A sobre B. Como é que fica essa razão na escala Celsius? Na escala Celsius a gente já tem 40 como sendo tamanho A. E a gente tem 100 como sendo tamanho B. Como é que vai ficar isso na escala X? Bom, essa variação é de 60 sobre qual é a diferença entre o cara lá de cima e lá de baixo? X menos 20. Aí vamos lá, ó. Dá para cortar esse zero com esse zero. Dá para cortar esse com esse. E aí aqui fica 2 e aqui fica 3. Agora a gente pode multiplicar cruzado. Então quando a gente multiplicar 2 vezes x menos 20, fica assim, ó. 2 que multiplica x menos 20, sendo igual a 3 vezes 100, que dá 300. Lembra que quando a gente faz essa multiplicação aqui, a gente aplica, né, a distributiva ou o método do chuveirinho. 2x, 2x. 2 vezes menos 20 fica menos 40. E isso daqui é igual a 300. Joga esse menos 40 para o outro lado e a gente fica com 2x sendo igual a 340. Logo, x, que é a temperatura de ebulição, vai ser 340 sobre 2, o que dá 170 graus na escala X. Então, ó, muito comum, a gente vai ficar com a letra C, muito comum aparecerem questões onde elas não necessariamente vão converter de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, mas sim elas vão estipular uma nova temperatura, que é uma temperatura arbitrária. Minha sugestão, faz sempre esses dois termômetros e relaciona as duas escalas, da mesma forma que a gente vem fazendo. Vamos para a questão de número 2, que ele fala assim, ó. Henrique, um estudante brasileiro, ao ler o romance de ficção científica Fahrenheit 451,
Identifica que um dos personagens da obra menciona que 451 Fahrenheit corresponde à temperatura em que o papel de que são feitos os livros entra em combustão. A escala de temperatura utilizada no Brasil é a Celsius, o que significa que a temperatura mencionada pelo personagem na obra corresponde aproximadamente a... Então repara, em outras palavras, o que ele quer? Ele quer que você dê a temperatura de 451 Fahrenheit em Celsius. Acabou, é isso. Então ele está pedindo para a gente transformar de Fahrenheit para Celsius. Qual é a equação que relaciona? A gente sabe que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então a gente vai ficar com C sobre 5 sendo igual. F é 451. Menos 32 sobre 9. Então, C sobre 5 igual. Pensa comigo. 451. Se fosse 450 menos 30, a gente ficaria 420, né? Como é 451? 21 menos 2, 419. Sobre 9. João, essa conta é muito ruim de fazer. Tudo bem, é muito ruim. Mas então acompanha comigo aqui uma ideia, tá? Uma vez que a gente tem... Olha como é que você... Dica de prova. Uma vez que você tem os valores razoavelmente bem espaçados, né, nenhum valor é muito próximo um do outro, o que você pode fazer? Aproxima. Concorda que 5 é aproximadamente metade de 9? Se fosse 10 era metade, né? Então isso aqui é aproximadamente 2. O que significa que C vai ser igual a 419 dividido por 2. Se fosse 420 dividido por 2, dava exatamente 210. Qual o valor mais próximo aí que a gente tem de 210? É esse 232,7 graus Celsius. Ok? Que é o que diz pra gente a letra D de dado. Então, ó, bem tranquila a questão. É uma questão aí que está te pedindo para converter, né, graus Celsius para Fahrenheit. Então, só aplicar a fórmula. E, em geral, essas questões de conversão em temperatura é isso, tá? Te dá uma, pede a outra e a gente segue assim. Então, sem mais delongas, vamos embora para a questão de número 3, que fala assim para a gente. A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que, na altitude de 9.000 metros, a água entre em ebulição a 70 graus Celsius. Com o termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição será igual a... Então, olha o que essa questão da UERJ está pedindo para a gente. Basicamente, o que ele está te pedindo é quanto que vale 70 graus Celsius em Fahrenheit. E, de novo, ó, vai aplicar aqui a equação. C sobre 5 é igual a F menos 32. Isso daqui sobre 9. Só que agora deu para a gente graus Celsius, que vale 70, e pediu em Fahrenheit, que é o que a gente vai achar com essa equação. 70 sobre 5 dá 14. Então isso aqui vai ficar 14. Aí já joga para cá o 9. Multiplicando. Igual F menos 32. Repara, 14 vezes 10 daria 140. Vezes 9 é menos 14. Então vai ficar 126 igual a F menos 32. Logo, a gente joga agora o 32 para o outro lado somando e a gente vai achar que F vai ser igual a 158 Fahrenheit. E quem fala isso pra gente é a letra D de dado. Então, 70 graus Celsius equivale a 158 em Fahrenheit. Pessoal, se ficou alguma dúvida, bota aqui no comentário, será um prazer tirar a sua dúvida. Não se esqueça, por favor, de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.